o governo e a gestão ambiental empresarial. Então, aqui a figura do policial, porque se a gente pegar lá o livro do Leviatã, o poder público, o governo, o Estado, melhor dizendo, como instituição, ela se caracteriza pelo monopólio da força e exercício do poder de polícia. Então a gente pegou uma polícia militar ambiental, que é justamente aonde o Estado vai poder atuar, que é no exercício do seu poder de polícia. No caso da questão ambiental, é visando um direito difuso, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está lá no artigo 225 da Constituição brasileira. Então, essa influência do governo ocorre através das leis, em dois sentidos. Você tem o rigor das leis e a aplicabilidade. Então, são coisas diferentes. Inclusive, no Brasil se fala que as leis ambientais elas são boas, entre aspas, né, rigorosas, mas o problema é a aplicabilidade das leis. Então, a nossa legislação ambiental, ela, a lei da Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981, a lei 6.938. Ela tem grande influência da legislação francesa e legislação norte-americana, e a gente estava naquele contexto de debate sobre crescimento econômico e é, preservação ambiental. Você tinha tido lá a Conferência de Estocolmo, e na década de 80 o Brasil precisava ir para a reunião de Brundtland, que resultou lá no conceito de desenvolvimento sustentável, com uma proposta também com resultados da aplicação internos, digamos assim. Resultado, o que é que o Brasil tem feito na questão ambiental? Então eles meio que fizeram na marra, digamos assim, a legislação ambiental, a Lei 6.938, para poder chegar nas discussões globais com uma carta na manga. Então, o que acontece? A gente pegar lá os princípios do direito romano, entre outras coisas, a lei, qualquer tipo de lei, tá bom? Aqui está a lei ambiental, mas qualquer tipo de lei, ela é uma institucionalização de padrões informais da sociedade. Então, a lei, ela parte da sociedade, depois ela se torna oficial, digamos, ela formaliza esses padrões. Os padrões, perdão, primeiro se formalizam para depois se tornar lei. Então, na Europa, o caminho foi esse. A sociedade alcançou, digamos assim, maior consciência ambiental, maior consciência dos problemas globais, da questão ambiental. E aí, as leis ambientais vieram por questões políticas e de representatividade da sociedade. Então, a lei ela veio de baixo para cima. É por isso que ela consegue certa aplicabilidade, porque as pessoas respeitam a lei e os órgãos públicos estão capacitados para aplicá-la. No Brasil, diante desse contexto de que a legislação ambiental foi feita na marra para atender lá a questão das conferências internacionais, o processo foi inverso. O Brasil sempre foi, em termos de gestão pública, muito centralizado, né, no próprio governo federal. É um sistema político muito centralizado. Então a lei ela foi imposta para a população sem que a população adotasse em sua cultura, sem que a sociedade adotasse sua cultura, a questão ambiental. Então, não só as pessoas não respeitam o meio ambiente, como também não tem profissionais no próprio poder público capazes com capacitação técnica para aplicar a legislação ambiental. Então, por isso que se diz que no Brasil a legislação ambiental ela é boa, no entanto, ela não é aplicável. O papel do governo inclui também os compromissos assumidos pelos países em tratados internacionais. Então, não é só a lei vigente no país, existem também os tratados internacionais que têm aí força de lei, uma vez que o país assina. Uma prática comum, quando a gente olha aí para a questão da legislação ambiental entre os países, é o dumping ambiental. O que seria isso? Aproveitar a legislação mais frouxa num país
para obter vantagens competitivas em países com legislação mais rígida. Então, uma empresa ela está num país de legislação mais rígida, mas ela coloca boa parte das operações num país de legislação mais frouxa. Então, aqueles concorrentes que estão aí no país com legislação mais rígida, eles vão estar em desvantagem em relação à empresa que pratica o dumping ambiental. Então, por exemplo, quando a Alemanha começou a restringir a energia nuclear lá no país dele, né, na Alemanha, você teve aí um avanço da energia nuclear no Brasil. Vou colocar até aqui exemplo. Energia nuclear. Alemanha, Brasil. Então você teve lá a energia nuclear no Rio de Janeiro. Que avançou aí devido a essa rigidez da Alemanha. No ano da tragédia de Brumadinho, o Vale registra prejuízo de 6,6 bilhões. Então, para mostrar que essa questão ambiental e a questão das multas ambientais, sim, elas impactam nos resultados da empresa devido aí às multas e às sanções feitas pelo governo. Então, em 20 anos, foi a segunda vez que a Vale fechou no prejuízo. Então, uma empresa passando aí por várias crises, mas foi uma questão ambiental que fez a empresa fechar no prejuízo. Então, tá aí. Esse aqui é o lucro líquido da Vale e Azul, o proventos, dividendos e juros sobre capital próprio que ela distribuiu aí no período. Então, se a gente pegar aqui uma parte do demonstrativo dos resultados da empresa, você tem marcado aqui, primeiro, vamos começar pelo ano de Brumadinho, mais recente, você teve essa queda aqui, ó. Isso é anualizado, então é o impacto de Brumadinho já, porque foi no começo do ano, mas ela entra na contabilidade, digamos, tem um delay, né? Demora um tempo para entrar na contabilidade. Então, de fato, impactou a empresa. E qual foi o outro período que ela teve prejuízo? Você teve aqui, olha, a crise no Brasil, a recessão econômica no Brasil e a Vale tendo prejuízo. E aí, chegando aqui ao pico, justamente no período que aconteceu o desastre de Mariana. Então, outro desastre ambiental. Quer dizer que foi o desastre ambiental que provocou esse resultado ruim da Vale? Não. Ele já vinha acontecendo por outros fatores, a recessão econômica, a queda dos preços do minério de ferro, mas essa tragédia de Mariana sim contribuiu para o atraso na recuperação, porque demorou praticamente aí um ano para que a Vale voltasse a ter lucros. Então foi sim um desastre importante e mudou várias coisas da política da empresa, quer queira ou quer não. Claro, cabe um debate aí de você punir os causadores dessas tragédias, mas a empresa vai ter que sim se adequar, porque senão ela vai continuar tendo prejuízo. E a ética empresarial? Então, além dessa questão, você pode dizer que é uma questão muito utilitarista. Eu só quero evitar desastre ambiental por uma questão de prevenir riscos do meu lucro diminuir. Mas tem uma questão que vai muito além do lucro, que é a questão da vida humana. Você quer ser lembrado como uma empresa que causou aí 254 mortes, com 16 desaparecidos? Então, vale a pena a sua empresa ter lucro ao custo de vidas humanas? Alguém pode dizer que as pessoas só pensam em si, são egoístas, mas eu, pelo menos, acho que nem todo mundo é assim. Eu, pelo menos, não, para mim não vale a pena. A minha resposta é não. Eu prefiro não ser a empresa mais lucrativa, mas que zele pela a vida humana. Então, mesmo para aqueles que acham que isso aqui seria algo utópico, ou seja,
você seria o utilitarista. O utilitarista é aquela pessoa que só faz um discurso para agradar os outros, mas na verdade está pensando em outra coisa. Então você vai ter que fazer um discurso de que é a favor, né, da vida e tudo mais, mesmo que você nem ligue para isso e pense mais no lucro, porque o teu mercado consumidor e as pessoas vão, se você não fizer esse discurso, as pessoas vão lembrar de você como uma empresa que causou mortes. Então, se você, a Vale com certeza não quer que as pessoas digitem no Google Vale e venha a tragédia de Brumadinho. Ela quer ser lembrada por outras coisas, mesmo que numa visão utilitarista. Existem muitas críticas em relação a esse utilitarismo ambiental e muitas discussões aí acadêmicas sobre isso, mas do ponto de vista ético e do utilitarismo, a ideia é que ninguém quer ser lembrado como uma empresa que causa aí morte de pessoas e grandes desastres ambientais.